Esse vídeo vai ser sobre lógica digital, em particular sobre a parte de diagramas. Eu vou querer fazer uma revisão sobre os símbolos que nós vamos utilizar, um pouco sobre o que são as operações aritméticas que esses símbolos representam e também como fazer a composição desses símbolos, desses diagramas e obter uma expressão matemática que vai dar a saída do sistema. Tá? Então hoje vai ser sobre lógica digital, em particular a parte de diagramas. Bom, o símbolo mais simples, né, dos diagramas é o símbolo do inversor, ou seja, é um símbolo que é um triângulo e tem uma bolinha aqui na ponta. Tá? Aqui é a entrada e aqui é a saída. Então eu vou escrever aqui que aqui é o meu in, aqui é o meu out. Tá? O que esse símbolo faz? Se ele recebe um sinal alto, ou seja, o número 1, ele tem como saída um sinal baixo. Por outro lado, se ele receber um sinal baixo, ele tem como saída um sinal alto. Tá? Então ele vai ser o que a gente chama numa linguagem de programação normalmente, né, de um operador NOT. Tá? No Python, inclusive, você vai usar essa mesma palavra para inverter a condição lógica booleana lá de uma variável. Então, esse símbolo aqui ele simplesmente inverte. Algebricamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um sinal chamado A entrando no símbolo, no meu componente, né, a saída dele vai ser o inverso do A. A gente representa colocando uma barra em cima. Muito bem. O próximo símbolo que vai aparecer é o OU. O OU ele é construído da seguinte forma. Ele tem dois sinais de entrada. Ele tem uma parte curva nessa parede anterior dele, como quiser chamar. Ele é um pouquinho pontudo, assim. Parece a cabeça de uma flecha. Tá? E aqui está a saída. Então, esse aqui é um OU. Ou um OR. Tá? Então, ele vai ter dois sinais de entrada e um sinal de saída. E ele vai compor a saída, né, fazendo a seguinte pergunta. Um dos dois sinais é positivo? Se um dos dois sinais de entrada for positivo, a saída é positiva. Né? A saída é alta, ou seja, a saída é 1. Então, se eu tiver 1 e 1, é claro que a saída é 1. Porque pelo menos um dos dois é um sinal alto, um sinal verdadeiro. Se eu tiver 1 e 0, também a saída é 1. O mesmo acontece se for ao contrário, 0 e 1, não tem problema, saída 1. Tá? Mas, se eu tiver 0 e 0, aí sim é o único caso em que a saída aqui vai ser 0, vai ser falso. Tá bem? Então, este cara aqui, a gente vai representar algebricamente o quê? Se eu tenho um sinal A e um sinal B entrando, a saída dele vai ser um OU, que vai ser a operação matemática ou algébrica da adição. Então, a saída dele é um A mais B. Finalmente, o último símbolo aqui também tem duas entradas. Então, aqui é meus inputs. Ele tem uma parede reta nessa parte anterior dele. E ele não tem ponta, ele é bem curvado. Tá? E ele tem aqui uma saída, um out. Esse aqui é o operador AND, ou E. E a lógica agora é que, para ele exibir uma saída positiva, uma saída que seja sinal alto, né, ou uma verdade, eu vou ter que ter duas verdades aqui. Então, ele só sai o número 1 se eu tiver como entrada dois uns aqui. Tá? Tem que ser 1 e um verdadeiro, verdade e verdade, para sair uma verdade. Caso eu tenha um 0, aí não dá. Tá? Aqui a saída vai ser sempre 0. Então não importa se é um 0 em cima, um 0 embaixo, se é o 0 em, se é o 1 em cima, 1 embaixo, ou se é o 0 em cima, o 1 embaixo, ou 0 e 0. Tá?
Ele só sai 1 quando for todos 1. Dessa forma, quando ele tem duas entradas A e B, a saída vai ser dada algebricamente pela expressão da multiplicação, A vezes B. Por quê? Porque a gente sabe, né? Aqui dá para a gente explicar bem. 1 vezes 1 é o único caso aqui que vai dar 1. Se eu fizer 1 vezes 0, 0 vezes 1 ou 0 vezes 0, em todos esses casos aqui vai ficar 0 no resultado da conta. No caso do ou, acontecia quase isso com um pequeno detalhe, né? Se a gente tiver 1 mais 1, a gente vai considerar que isso aqui é 1. Isso aqui é um pouco complicado de explicar o porquê que é assim. Eu teria que falar de interseção e união de conjuntos para justificar por que daria 1. Tá? Mas a gente pode fazer uma analogia com a linguagem C. Na linguagem C, quando você vai falar de variáveis booleanas, né, o C não apresenta booleana, ou seja, você não tem uma variável no C que pode representar verdadeiro ou falso. Se a gente precisar fazer verdadeiro ou falso no C, a gente está usando um número inteiro. Tá? Então a gente usa um int no C para representar verdadeiro ou falso. E a verdade no C é representada por qualquer número diferente de 0, enquanto a falsidade, né, o falso, é representado pelo número 0. Então, se eu tenho 1 mais 1, o 1 representa verdadeiro, o outro 1 representa verdadeiro. A gente sabe que ao fazer a conta algébrica, puramente matemática no C, de 1 mais 1, o resultado vai ser 2. Mas como 2 é diferente do 0, ele continua representando verdade. Tá? Então, acaba que, por causa disso, dá certo a operação de matemática, mesmo se o resultado for 2, né? Não for 1. Desde que você considere que qualquer número diferente de 0 seja verdade. Mas bem, voltando aqui então para o nosso componente lógico do ou, 1 mais 1 é 1, 1 mais 0 ou 0 mais 1 também é igual a 1. E, finalmente, 0 mais 0 é 0. Tá? Dá para fazer uma álgebra em cima do componente NOT também. Só que agora é uma álgebra de operação unitária que a gente fala, porque só tem uma entrada, né? Não são dois elementos, não é uma operação binária que tem dois elementos para dar origem a um terceiro. É apenas um que vai dar origem a um próximo. Então eu tenho que 0 complementar, vamos chamar de complementar isso aqui, ou invertido, tá? É igual a 1. E o 1 invertido, ou complementar, vai ser 0. Tá bom? Então, esses são os 3 símbolos básicos que a gente tem que ter uma grande noção no início. Tá? A partir desses símbolos, surgem 2 outros. Se a gente perceber no nosso operador NOT, ele tem uma bolinha aqui na frente. A gente vai interpretar que essa é a bolinha que faz a inversão, na verdade, como se o componente triangular atrás dele fosse todo vazio. Ou seja, que não tivesse uma relevância grande, tá? Mas essa bolinha aqui, sim, ela tem uma relevância. Dessa forma, se eu altero o meu componente OR para incluir uma bolinha aqui na frente, antes da saída, agora esse componente não é mais um OR. Agora ele se tornou um componente NOR. Ou seja, ele faz a operação de OR, né? Ele vê se um dos sinais é alto e só sairia dele um sinal alto caso um deles fosse. Mas, além disso, ele vai inverter a saída. Então, ele vai colocar essa barra aqui. Então, nas minhas operações aqui embaixo, o que mudaria? Eu tenho uma barra aqui agora. Tá? Então, uma barra aqui, tenho uma barra aqui, aqui e aqui. Então, na hora que eu calculo o OU, eu não cheguei no final da conta, porque aqui ainda tem uma barra de inversão para eu calcular. Em cada um deles. E aí sim, o inverso do 1 é 0, aqui também é 0, aqui é 0, e o inverso do 0 é 1. Tá? Da mesma forma, a gente pode modificar o AND, colocando essa bolinha
na saída do meu componente. Tá? Então agora ele não é mais um AND, agora ele é um componente NAND. Tá? Ou seja, ele calcula o AND e depois inverte. Né? É um NOT AND, assim como o NOR é o NOT OR. Da mesma forma, eu tenho uma barra aqui na operação lógica, né? Tanto aqui na escrita algébrica do que é a saída do componente, como desses caras aqui. Tá? Então aqui eu teria uma barra na saída de cada um deles e teria que pôr mais uma etapa de cálculo. O inverso do 1 é 0, o inverso do 0 é 1. Então ele inverte a saída do meu componente. Tá? Então esses dois novos componentes que surgem, você pode imaginar como sendo a composição. É um componente OR seguido de um componente NOT. Tá? Que você resume no único símbolo NOR, ou do componente AND junto com um NOT que vira o NAND. Explicado o que são os componentes, surge uma dúvida natural. Como que eu vou memorizar a diferença entre eles, já que o OR e o AND são componentes muito parecidos? Existe um truque que eu uso para memorizar isso. E você pode usar também. Tá? É muito simples. Vamos escrever aqui a palavra AND com todas as letras maiúsculas. Olha o que apareceu. Vamos apagar o A e o N. Isso aqui é exatamente o símbolo do meu componente do AND. Tá? Ou seja, o D da palavra AND é exatamente igual ao formato do componente AND. Então, eu memorizo assim. A palavra OR não tem D. Tá? Então, o que parece o D é o AND. E o outro é o OR. Ah, mas como que eu posso memorizar o outro, então? Bom, uma maneira de memorizar o outro é... Vamos desenhar aqui a letra O, OR, tá? Então, o que a gente faz? Apaga o R, apaga a metade de trás do O. Olha o que ficou. Ficou uma parte curva para construir o meu componente, que é um pouco mais pontudo, né? Que é o OR, tá? Então, a gente pode imaginar quando vê esse componente OR, que tem um O que eu consigo encaixar aqui na parte de trás dele. Aquela curvinha é a curva do O. Tá? Então, assim, a gente memoriza, ou pelo menos decora, né, inicialmente, aí, quais são os significados de cada símbolo. Tá? O que tem a curvinha é o OR por causa da curva do O. O que é reto atrás parece um D, que é o D do AND. Tá? O NOT é o único que tem uma entrada só, então não tem segredo. Né? Uma entrada é o NOT, ele é o único diferente aqui. Então vamos propor um seguinte exercício. Eu vou trazer aqui dois diagramas, né, dois circuitos que tem na lista de exercício do professor Tales, e vocês vão identificar. Pega um papelzinho e vai ter os símbolos, né, no diagrama, e eu proponho que vocês identifiquem quais são esses símbolos que estão no diagrama. Vou contar 3 segundos, pauso o vídeo e depois eu volto resolvendo. Então, 3, 2, 1. Vamos lá. Esse símbolo triangular aqui é um símbolo de NOT. Perceba que ele tem um círculo aqui que inverte. Né? Cada outro símbolo que aparece também tem esse círculo que inverte. Então, são todos com um inversor no final. Então, ele tem aquele Nzinho no começo do nome. Olha só, esse aqui parece a letra D. Então, ele é um NAND. O N, por causa do inversor, parece a letra D. É um AND. Mesma coisa, esse aqui é exatamente o mesmo símbolo. É um NAND. E esse aqui, a parte curva atrás, que vai caber esse O. Tá vendo? Então, esse aqui é um OR, porém tem um inversor. Então, um NOR. Tudo bem? Acertaram? Para o próximo exercício, eu tenho este diagrama aqui. Esse diagrama você vai notar que está um pouco estranho, porque cada componente está recebendo 3 entradas aqui. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E por aí vai. Mas mesmo assim, o símbolo do componente ele é identificável ainda dentre aqueles que nós conhecemos. Então,
Vou contar até 3, vocês identificam aí cada um. Pausa o vídeo. Vamos lá. 3, 2, 1. Então vamos às respostas. Aqui eu tenho uma fileira onde todos esses aqui são componentes inversores, são NOT. Aqui me parece uma letra D, só que não tem a bolinha na ponta, então ele é apenas um simples AND. Aqui embaixo eu tenho outro exatamente igual, um AND. Tá? E esse aqui, olha só, eu tenho a minha curvinha para escrever a letra O aqui atrás dele. Então, ele não tem inversor, resta aqui é um OR. E aqui na frente também é um OR. Muito bem? Então, sabendo identificar todos esses componentes, vamos fazer um exercício. Vamos obter a expressão final de um circuito, tá? Esse circuito é um pouquinho mais complicado, vou pegar aquele mais simples do começo. Pois bem, então este aqui é um dos exercícios que tem na lista. É escrever a expressão de saída para o circuito da figura abaixo e montar a tabela verdade completa. O que a gente tem que perceber é que ele me deu A, B e C como sinais de entrada. Então, minha saída tem que ser algo em função desses A, B e C. A gente vai usar aquelas operações que nós justificamos a definição quando eu expliquei sobre os símbolos. Tá? E a expressão vai ser alguma composição de soma, multiplicação e inversão desses 3 sinais. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar cada letrinha aqui e vou seguir o circuito, seguir a linha do circuito até a componente, até um dos componentes e levar esse símbolo para a entrada deles, para ficar mais fácil de eu ver quem está alimentando quem. Então, o símbolo A alimenta aqui, o B alimenta aqui, aqui é o B também. Então, note que aqui ó, eu tenho um nó da malha que vai puxar o sinal do B para baixo. E aqui é o C. Tá? Então, veja que o C não chegou diretamente nesse componente que seria o nosso NOR, né? O OU invertido. Então, ele vai passar primeiro por uma inversão e vai chegar aqui como o inverso do C. Então, C barra. Agora, a gente volta aqui para o primeiro componente, que tem como entrada A e B, e vamos escrever a expressão de saída. A gente sabe que isso aqui é um E, então todo E tem A vezes B na saída, mas ele tem o inversor. Então, o inversor vai pôr uma barra em cima da minha saída. Aqui embaixo, agora, eu tenho parte curva atrás, então ele é um OU. O OU vai ser representado como uma soma, então é B mais o C barra, que é a outra entrada dele. Porém, ele tem, de novo, o inversor. Então, ele vai inverter a saída. Tá? Agora, para o X, vou escrever o X aqui embaixo para caber na parte branca da imagem. Ele vai ter como uma das entradas o A vezes B invertido e ele é um componente de de E com inversor. Então, ele é um NAND, né? Vamos escrever aqui para lembrar. Ele é um NAND. Então, ele vai fazer uma multiplicação e inverter. Agora, eu vou ter que usar parênteses para deixar adequado aqui que eu tenho... ter que colocar esse X um pouquinho mais para trás, né? Então, eu vou ter que usar parênteses para indicar qual operação tem que ser feita primeiro, que na verdade é o que veio antes, né? Tem que ser feito primeiro. Então, ficará que x é igual, abre parênteses, a produto B invertido, fecha parênteses. O NAND, né? O AND do NAND vai fazer uma multiplicação. No outro parênteses, eu tenho B mais C invertido. Tudo invertido. Fecha parênteses. E depois, esse N do NAND vai inverter tudo. Então, tenho agora uma barrona aqui em cima, invertendo todo mundo. Tá? E essa aqui é a solução para esse circuito. Concluída a expressão de saída para o circuito, a gente pode agora montar a tabela verdade completa. Tá? Aqui vamos analisar um pouco o que o professor quer dizer com esse completo. Tá? Eu imagino que completo é uma tabela verdade que vai ter todos os passos intermediários, ou seja, vou calcular antes de chegar na expressão final, todas essas expressões intermediárias que eu usei para chegar na expressão final. Então, não vou fazer só as 3 entradas e uma saída, né? Vai ter que ter essas colunas intermediárias. Tá? Bom, quantas entradas nós temos? 3. Tá?
Então, o número de possibilidades de entrada, que é o número de linhas da minha tabela, é dado por 2 elevado a 3, que é 8. Então, vou fazer uma tabela verdade com 8 entradas, tá? Com 8 linhas. Tá? Vou copiar a expressão para um slide novo. Então, vai ficar x igual a vezes b invertido, fecha parênteses, vezes b vezes c invertido, tudo invertido, fecha parênteses, depois tudo isso aqui também invertido. Então, vamos lá para as nossas entradas. Eu vou fazer aqui uma coluna e vou usar ela como guia agora para o resto. Vou copiar e colar ela aqui. E aí eu vou ter as minhas 3 entradas, que vão ser A, B e C. Vou fazer uma linha horizontal também. Então, eu tenho A, B e C. Tá? As possibilidades aqui, como são 8, uma forma de fazer bem fácil é, das 8, pego metade como 1 para o A, ou como 0, talvez 0 seja mais interessante no início. Então, eu faço 4 zeros, 4 uns. Para cada 0 aqui, ó, são 4, né? Eu vou fazer metade 0 para o B, metade 1 para o B. Para cada 1, eu faço metade 0, metade 1. E para o C, olha aqui, são 2 zeros, metade eu faço 0, metade eu faço 1. Então, vai ficar esse padrão aqui, que me dá todas as combinações possíveis de entrada. Primeira coisa que a gente vai calcular. Vou começar calculando A vezes B. Então, aqui, A vezes B. Para o A vezes B, a regra é o seguinte. Eu posso fazer a conta, né, diretamente. Então, fazer a multiplicação 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 1, enfim. Cada uma delas, multiplicar. Ou pensar o seguinte, quando que eu tenho o número 1 no produto? O número 1 só aparece quando eu tiver 1 no A e 1 no B. Ou seja, os únicos casos que vão aparecer 1 são esses dois, que são os únicos 2 casos em que tem 1 no A e 1 no B. Por causa disso, já venho direto, preencho 1 e 1 aqui, o resto é 0. Então, não preciso nem pensar na conta, né? Linha a linha. Basta identificar quais são as linhas que vai ter 1 como saída, no caso da minha multiplicação, que é o E. Tá? A coluna do lado, então, eu vou fazer o inverso. A vezes B invertido. Então, agora é só olhar para a coluna anterior e trocar onde está 0 por 1, onde está 1 por 0. Então, agora ficou 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Tá? Então, já tenho esse primeiro pedaço aqui pronto. Vamos construir agora isso aqui. Para construir isso, eu preciso antes ver quem é o meu B vezes C para inverter, mas antes tem que ver quem que é o meu C invertido, né? Então, vamos começar aqui com o C invertido. O C invertido é ao contrário do C, então eu vou só trocar o sinal. Ele começa no 0 e 1, vai ficar 1 e 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. A próxima etapa é construir de novo. Oh, perdão. Aqui agora é a soma, né? Eu escrevi o símbolo como sendo a multiplicação aqui, mas olhando lá atrás, aqui era para ser uma soma. Então, agora eu vou construir a soma B mais C barra. O que vai acontecer na soma? A soma é meio que o contrário da multiplicação, no sentido do que eu tenho que pensar. Na multiplicação eu pensava qual é a combinação que me dá 1. E aí eu resolvo ela primeiro. Para a soma eu vou pensar qual que é a única combinação que me dá 0. Só posso obter 0 na soma quando os números somados forem ambos zeros. O que acontece? Aqui, 0 e 0. E aqui, 0 e 0. Tá? Então, essas são as duas únicas entradas que vai ter 0 aqui na minha soma. O restante é 1. Então, é 1, 1, 1, 1, 1 e 1. E agora eu calculo a inversão disso, ou seja, B mais C barra invertido. É só olhar
na coluna anterior, que estava 1, trocar por 0. O que estava 0, troca por 1. E beleza, já temos aqui e aqui os meus dois componentes quase prontos para me dar a saída. Então eu vou compor agora o AND dos dois, né? O produto aqui. Então agora eu tenho A vezes B invertido vezes B mais C invertido invertido para calcular. De novo, o que eu quero calcular é um E, é um produto aqui disso, tá? Então, no produto, eu só obtenho o número 1 se ambas as entradas forem 1. Vamos olhar. Aqui e aqui é 1. E aqui também é 1. Tá? Então, somente essas duas linhas vai me trazer o número 1 na saída. Então, eu já anoto aqui. 1 e 1. Restante é 0. Por fim, o inverso disso. Tá? Então, vou inverter a expressão toda com uma barra aqui em cima. Para escrever essa expressão, eu vou ficar com o inverso do que eu tenho antes. Né? Então, tudo que é 0 vira 1, tudo que é 1 vira 0, tudo que é 0 vira 1, 1 vira 0 e 0 vira 1 de novo. Tá? Então, tá aí. Essa é a tabela verdade final do meu exercício. Tá? É o exercício 3, se não me engano, lá da lista. Muito bem? Com isso, eu me despeço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Manda lá no WhatsApp, comenta no vídeo aí, se for o caso. Fazer igual o youtuber agora, deixa um joinha e até a próxima. Falou, grande abraço.